F. 3. 36. Disso já se pode inferir que o prazer e o desprazer dependem tanto do sujeito quanto do objeto. Se considerarmos também que o prazer e o desprazer estimulam a aspiração, chega-se à conclusão de que o prazer e o desprazer são julgamentos que o sujeito faz e segundo os quais organiza suas ações. O julgamento, no entanto, é uma atividade, um ato de pensamento. Portanto, a sede do prazer e da dor é onde está a influência ativa, na consciência. Assim, a partir de agora falamos de sentimento como presente na consciência, enquanto o que a ideia oferece é chamado de sensação. E nós distinguimos, na consciência pensar, compreender, reconhecer, querer, esforçar-se e fazer, bem como os pensamentos de impulsos e pulsões. A diferença é que o pensamento estabelece uma relação, enquanto a pulsão diz respeito a uma expectativa, mas o impulso ganha influência sobre a ideia segundo o conceito de causalidade, a ser examinado mais adiante. Esta classificação do conteúdo da consciência não entra em conflito com o fato de que pensar é uma busca, pois é uma busca distinta, de tipo especial, ou seja, aquela que não se utiliza de coisas tangíveis, mas apenas ocorre na consciência. Você ainda discorda que pensar e querer se influenciam, porque coisas diferentes também se influenciam. Não chegamos ao ponto de sugerir que tudo o que existe está conectado entre si. O passado e o futuro, assim sintetizamos as considerações, são sentidos como uma ordem dos acontecimentos, nomeadamente o passado como uma memória ordenada, o futuro como uma sucessão dos acontecimentos esperados. Entre os dois está o presente, enfatizado por uma impressão clara, como um momento. O futuro é a oportunidade de querer e agir com propósito. Além disso, o tempo é o arquétipo da continuidade. Nele todos os eventos têm começo, fim e duração e, portanto, são comparáveis. A questão ainda permanece se o tempo tem um começo, um fim e uma duração, ou se é infinito. A questão tem múltiplos significados, dependendo de como o conceito de tempo é interpretado. Se alguém entende o tempo como uma ordem, então ele não tem começo nem fim, porque a ordem 37 do antes e depois pode ser continuado tanto quanto você quiser. O mesmo ato de pensamento que ordena uma multiplicidade de tempos traz ordem a uma multiplicidade maior que em parte precede e em parte segue a primeira. Se o tempo é entendido como um sentimento do tempo, ligado à memória como um sentimento do passado e à expectativa como um sentimento do futuro, então a introspecção nos ensina que em nossa autoconsciência não há senso de começo ou fim futuro. Nascimento e morte são apenas imagens obtidas, derivadas de sequências de imagens, não sentidas. No entanto, a questão colocada permanece problemática se tomarmos todo o conteúdo da ideia como um fenômeno, vê-lo como tendo surgido de uma realidade e então perguntar sobre o começo e o fim dessa realidade. Considerando o fenômeno acima como uma sucessão de eventos, surge a exigência de que ele tenha começo, fim e duração, como toda sucessão. No entanto, isso não resolveria o problema. Pois, para que a totalidade dos eventos que chamamos de curso do mundo seja um evento por sua vez, ele deve ser reconhecível e definível e ter limites, e o primeiro requisito para isso seria que se mostrasse ter uma duração. Ver o curso do mundo como um acontecimento seria cortar o nó górdio sem desatar o nó. A questão será retomada quando a realidade for definida e examinada. E então os motivos serão explicados porque uma existência eterna, eterna no passado assim como no futuro, deve ser atribuída à realidade. Agora, depois dessa consideração de tempo e espaço, um conceito importante precisa ser explicado, a saber, o entendimento exato em oposição ao entendimento provisório. O conceito é baseado no de números. Não é de forma alguma supérfluo, é imperativo que se tenha em mente e pense nos fundamentos da teoria dos números, mesmo quando eles parecem evidentes. Que seja algum evento chamado de norma. Isso é frequentemente repetido. Desta forma, surge uma multiplicidade de eventos e, cujo caráter é que cada evento individual é o 38 é gerado um conjunto de repetições da norma. Primeiro perguntamos se esses eventos podem ser diferentes um do outro e somos forçados a dizer que sim.
Pois se um i é adicionado ao evento i pela repetição da norma, a duração do evento resultante de i e a adição de i é maior que a duração de e. A conclusão é baseada nas leis básicas de duração a que nos referimos aqui e no seguinte, chamados, e que são, portanto, pré-requisitos que os conceitos de contagem e o número inteiro a ser desenvolvido exigem. Então, indagamos como saber se os eventos A e B produzidos pela repetição de i são os mesmos, exceto pelo tempo de seu início. Descobrimos que o conhecimento procurado é obtido comparando as durações de A e B. Vamos deixar que A e B se tornem seus, de modo que seu começo seja o presente. Uma vez que ambos surgem de repetições de E, seus estágios de transição são idênticos enquanto os eventos estão acontecendo, e eles são idênticos por toda parte, embora sua duração seja a mesma, mas de outra forma não. Se dois eventos da multiplicidade considerada não são idênticos, então um tem uma duração mais curta, o outro mais longa. Expressamos isso dizendo que o primeiro tem menos repetição, o segundo mais. Concordemos em introduzir símbolos para essa comparação de eventos, por uma questão de brevidade e clareza. Se A e B são idênticos, escrevemos AB. Se A tem uma duração menor que B, a notação é A. Os símbolos usados na matemática significam igual, menor, maior. Se A B, então A é parte de B, pois se deixarmos A e B acontecerem enquanto seus começos são os mesmos, eles procedem de forma idêntica a princípio. Então, quando A para, o fim de B, que dura mais tempo, ainda não foi alcançado. Se B for abstraído da parte restante do evento, então a parte que é idêntica a A permanece. Agora vamos relembrar o princípio de que uma parte de um todo é uma parte do mesmo todo. É também um pré-requisito para o desenvolvimento do conceito de número, que seja C. 39. Um acontecimento da multiplicidade considerada, o todo. Além disso, deixe B ser uma parte dele, portanto B. Se deixarmos A e I acontecerem ao mesmo tempo, A não pode interromper antes que o final de I seja alcançado, porque A consiste em repetições de E. E é no conceito de repetição que ela ocorre tão logo tenha ocorrido o fim do evento a ser repetido. Portanto, ou A I ou A E, mas nunca A E. Para descrever este ato, precisamos do superlativo. Dizemos que I tem a menor duração de todos os eventos na multiplicidade considerada. Agora separamos I e consideramos todos os eventos da multiplicidade que satisfazem a condição A E. Entre elas está uma que surge de I pela repetição de E. Vamos chamá-lo de evento 2. Compare qualquer evento B da nova multiplicidade com 2. B, que tem uma duração maior que E, não terminará depois que I tiver decorrido. Assim, uma repetição de I será anexada. Assim, B terá o evento 2 como parte ou será idêntico a ele. Segue-se que B2 ou B2. 2 é, portanto, o evento mais curto da multiplicidade que consiste nos eventos que são E. Vamos separar o evento mais curto, 2, da multiplicidade a ser explorada. Resta uma multiplicidade cujos eventos satisfazem a condição B2. Isso conterá o evento criado pela repetição de I após 2 ter decorrido, que se chame 3. Agora, se C for qualquer evento da nova multiplicidade, que satisfaça a condição C2, então C também não terminará quando 2 terminar, e uma repetição de I seguirá. Se C então termina é questionável. Portanto, ou C3 ou C3, ou seja, H3 é o evento mais curto da nova multiplicidade. Agora vamos ordenar E2, 3 de acordo com seu tamanho. Portanto, deixe o evento mais curto preceder o mais longo. Fazemos isso considerando os 3 eventos como uma sucessão. Isso é possível porque podemos inserir quaisquer eventos. 40. Deixar que os outros sigam, segundo as imagens da memória, segundo as quais os acontecimentos se sucedem. A definição de possibilidade é, portanto, suficiente no caso dado. Descobrimos que a ordem dessa sucessão é E2, 3. Agora, existem eventos da última multiplicidade considerada que são 3. Um é E, B, embaixo, que surge de 3, repetindo I após seu final. Vamos chamá-lo de 4. Qualquer evento D que satisfaça a condição D3 é 4 ou 4. Podemos ordenar E2, 3, 4, e a ordem é como acima. O que já foi feito várias vezes, elevamos a regra de fazer
e h. De acordo com esses caracteres persistentes e sempre constantes, continuamos a operar, enquanto a única coisa que muda nessa série de ações é o pensamento de um determinado símbolo, que pode ser chamado de inteiro. O pré-requisito para a possibilidade de elevar o procedimento a uma regra é a multiplicidade ilimitada de eventos. E mais, a capacidade humana de entender o conceito de arbitrário. Entendemos o que significa continuar o procedimento indefinidamente ou indefinidamente. Também entendemos que nas conclusões tiradas, é apenas e, h. 1, depois 2, depois 3, depois 4, não importa que tudo permaneça em vigor se apenas esse número for substituído por um novo conceito correspondentemente formado, o do número inteiro indefinido n. Aqui, então, está a raiz e o arquétipo do silogismo de Naufnum, do qual mais tarde será mostrado no capítulo da verdade, torna-se a primeira conclusão produtiva que a humanidade produziu. É assim que se forma a progressão ou série de números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Se a progressão sobe até o número indefinido n, então a multiplicidade formada cai primeiro em duas classes. Primeiro naquelas que têm um representante igual na série até n, depois naquelas que cumprem a condição de ser n. Esta segunda classe contém um evento que surge de n adicionando e após o final de n.